Fala pessoal, beleza? Vou tentar fazer um vídeo um pouquinho diferente dessa vez. Eu vou usar esse espelhamento de tela, não sei se vai funcionar direito. Me perdoem se ficar ruim, mas é uma tentativa de fazer algo um pouquinho diferente, uma dinâmica, né? Então, o título do vídeo: qual o tamanho histórico de Michael Jordan, né? O propósito é porque eu fiz um vídeo recente aí sobre o Piquet, então de Fórmula 1, fiz um sobre o Gustavo Kuerten, então de basquete, de tênis, e fazer esse de basquete agora. E vou pensar em algum outro para futebol. Fiz a série do quem foi o grande jogador da história do basquete, do tênis, da Fórmula 1, grande piloto, e do futebol. Então eu vou tratar de outros personagens daquelas histórias, né? Mas o principal motivo não é para analisar especificamente a carreira do Michael Jordan ou o tamanho dele, até porque tem algumas coisas óbvias, né? Mas é porque eu terminei recentemente agora, em alguns dias aí, esse seriado The Last Dance. Então eu acho que é um tema que está muita gente acompanhando e muita gente conversou comigo sobre isso, então acho que seria um tema bem relevante para fazer, né? Primeiro eu vou falar do seriado, algumas coisinhas, da minha opinião sobre a série. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns fatos ali. E por fim uma análise um pouquinho mais aprofundada de algumas coisas, mas nada, como eu disse, já não vai ser uma análise de todos os aspectos da carreira dele, até porque já está muita coisa dita, né? Então, assim, o seriado em si, demorei um pouquinho para começar a assistir, porque eu não gosto de ter as coisas assim, episódios, ficar esperando, não é minha, como é que posso dizer, novela ou seriado, eu não gosto por causa disso. Então, algumas vezes eu vi alguns documentários no Netflix que tinham vários episódios, mas todos eles já disponibilizados. Então, assim, eu assisti alguns que eram de 6 ou de 8 episódios, varar a madrugada, né? Porque realmente não gosto dessa coisa de ficar esperando. Então, eu esperei terminar toda a série, li muito que pessoas envolvidas, ou de forma crítica ou de forma positiva. Assisti vários vídeos de brasileiros e pessoas de fora também falando. E aí decidi assistir, né? E posteriormente, depois de assistir, também fui pesquisar algumas coisas que me estavam estranhas e outras que me surpreenderam, né? Então, sobre o seriado em si, assistam. Qualquer pessoa que tem algum interesse em basquete ou que tem interesse em esporte de geral, e também, no geral, e também como produção cinematográfica, né, televisiva, eu acho que é um espetáculo. A forma que foi feito é artística, né? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas o diretor, né, diretores, são verdadeiros artistas também. É uma profissão que tem a sua valorização, mas que não é vista dessa forma, porque o diretor é um artista, ele consegue bolar, né, ou tendo o roteiro, às vezes o próprio diretor é roteirista também, mas tendo um roteiro em mãos, ele consegue ver o que dá para trocar, o que dá para inserir, o que dá para cortar, e por aí vai. Então, fica essa sugestão. Vou tentar com o meu espelhamento aqui. O diretor, que é o Jason Hehir, não sei como é que pronuncia agora, me foge, mas eu vi depois, né, fui pesquisar sobre ele. Ele é o mesmo que fez o Fab Five, que aparece no ESPN. Então o Fab Five é antiguinha já, tem uns 8, 9 anos, mas também fica a dica para quem se interessa por basquete, vale a pena assistir. Ele é sobre aquele time da Universidade de Michigan, 91, 92, e
os caras, a maioria deles foram para a NBA, então eles contribuíram com muita coisa nas vestimentas, trazendo um pouquinho da cultura do street, né, do rap. Allen Iverson, alguns anos depois, vai ser o principal ícone, assim, mas eles que trouxeram isso. Hoje a gente vê muitos atletas da NBA, né, com as tatuagens, aqueles cabelos, etc. Muito dessa cultura que eles trouxeram. Tá? Então fica essa sugestão para assistirem também o Fab Five. Não é da mesma proporção, mesmo tamanho, mas é bem positivo para quem gosta de basquete também. Eu fiz algumas anotações aqui, por isso que eu vou. Então, de fato, essa crítica é super positiva nesse sentido. Mas algumas coisas relacionadas à produção que a gente precisa trazer à tona e ver o que disso é válido ou não. Ken Burns is not here for ESPN's Michael Jordan docu-series The Last Dance. Ken Burns é um dos grandes documentaristas, né? Uma das pessoas aí que realmente fez grandes filmes nesse sentido de documentários, sobretudo documentários investigativos, também algo relacionado ao esporte e tudo mais. Ele fez essa crítica dizendo que ele não ficou satisfeito em saber que o Jump 23, né, a empresa da qual o Jordan é sócio, né, da Nike, produz, né, estava envolvida na produção. Ele disse que da forma que ele trabalha, não teria como, né, você ser patrocinado, ter um investimento daquele sobre quem você está fazendo um documentário supostamente para abrir mesmo, né? Os dois lados, três lados da história. Mas ele disse o seguinte, que mesmo que tudo estivesse lá, seja 100% real, nada tenha sido cortado, nada tenha sido acrescentado ou aumentado, o fato de ele estar produzindo já coloca um asterisco, coloca essa dúvida, né? Então, achei interessante. O diretor do filme, né, do Jordan, falou publicamente sobre esse comentário, disse que o Ken Burns é um dos ídolos dele e que ele ficou chateado com isso, mas que depois eles conversaram e aquela história, né, a frase não foi bem isso. Ele só disse que na forma com que ele trabalha, né, não seria assim assado. Daí dois comentários importantes, eu li várias matérias, sobretudo com as pessoas envolvidas no projeto, né? Não aqueles comentários, uma crítica, mas do diretor, né, o Jason Hare, e também do produtor, que me foge agora o nome dele. Você está na lista aqui. Producer, acho que foi Michael Tolan, né? Um desses aqui. Ambos falaram de algumas curiosidades. Uma delas, pessoal, a mansão na qual o Jordan está dando seus equipamentos não é a casa dele, tá? Ele disse que uma das exigências foi que não deixaria ninguém entrar na casa dele, né? A segunda curiosidade, que daí o diretor falou, né? Aqui ele falou que não. Cadê? Esse aqui. Acho que eu acabei não colocando essa matéria. Tinha pensado, mas acho que era da CBS também. Enfim, o diretor diz o seguinte, que o Michael Jordan exigiu que sempre a última palavra fosse dele, né? Então, ele não cortou, né? Ele disse que ele não cortou, não mandou editar nada assim, embora a palavra do diretor tivesse poder para isso, né? Então deixou tudo que estava lá, mas ele sempre exigiu ter a última palavra. Então, se alguém falasse alguma coisa da qual ele discordasse ou que ele não gostasse do que foi dito, ia aparecer, mas ele queria ter a réplica, né? E a réplica seria
final. Também outra parte interessante foi de como que foi chegando para a produção. Então, foi feito um acordo lá em 1997, né, no início daquela temporada, já tinha todos os rumores de que o Jordan ia sair, Phil Jackson, né, muitas dessas coisas já eram públicas, mas lá então foi feito esse acordo para deixar o Adam Silver, que hoje é o commissioner da NBA, era do NBA Entertainment na época, daí convenceu e beleza. Mas essas imagens foram proibidas, assim, não de vir a público, durante quase 2 décadas. Foi somente em 2016 que o Jordan, né, eles marcaram um encontro e vamos fazer então, vamos soltar. O comentário do diretor, ou do produtor, agora me foge qual dos dois, foi o seguinte: curioso que foi justo no momento em que o Golden State Warriors estava chegando à vitória 73, ia passar o recorde estabelecido pelos Bulls lá em 96, o Bulls quebrou o recorde lá de trás de 72 do Lakers. Curioso que foi nesse momento, e na sequência, né, que o LeBron consegue o primeiro título com os Cavaliers, né, e dá aquela entrevista famosa em que ele diz que o que o motiva é se tornar o maior de todos os tempos, e que para isso ele está perseguindo o fantasma, e o fantasma vivia em Chicago, diz o LeBron. Então, foi em 2016 que o Jordan deu esse start, né? O diretor comenta, curioso que foi justo nesse momento. Não foi dito pelo Jordan nada disso, mas depois de 18 anos, né? Foi nesse momento que ele começou. Então essas coisas mostram um pouquinho aí dessa faceta do Jordan, que é controlar todas as coisas, mas também não vai aqui nenhuma crítica a isso, porque para chegar nesse nível dele, como atleta, como persona pública, como homem de comércio, como tudo, né? Precisa ter esse tipo de controle, e ele atingiu isso. Então não vai nenhuma crítica aqui, até porque, como eu falei nos vídeos aí sobre o Senna, é muito parecido, o Roberto Carlos, o Pelé. Então todo esse pessoal que une essa fama com sucesso, com riqueza comercial, todos esses fatores, eles não chegam lá apenas porque são talentosos, apenas porque são legais, nada disso, né? Então não vai nenhuma crítica nesse sentido, mas é importante, sobretudo, essa parte do documentário. E um último comentário sobre essa parte: Sam Smith, que é o autor, né, do famoso livro The Jordan Rules, que é o livro que foi, acho que no documentário falam, né, do livro. O Jordan diz que o Horace Grant vazou, então foi o dedo duro, né, vazou algumas coisas. Esse livro conta the inside story of one turbulent season with Michael Jordan and the Chicago Bulls. Então, acho que foi da temporada 90-91, primeiro título deles, né? E The Jordan Rules, aqui já temos uma coisa que eu vou comentar lá no final. Por que desse nome? Tem a ver com a Jordan Rules dos Pistons, que eram como atacar o Jordan, tinha o jeito de marcação, mas tem a ver com algo anterior a isso ainda, já em 87 mais ou menos. Vou até tentar achar, isso aqui eu não tinha separado, vou tentar achar para vocês. Algumas regras da NBA, sobretudo com relação à parte ofensiva, né, marcação, começaram a ser suavizadas, mudadas, relativizadas, refeitas a partir da entrada do Jordan, a partir dos anos 80. E já nessa época, lá nos anos 87, vou tentar colocar aqui porque eu li isso uma vez no New York Times, já era dito que algumas dessas regras eram feitas para o estilo do Jordan, que ele não estava conseguindo ganhar, mas que iam favorecê-lo e tal. E já teve esse apelido, Jordan Rule.
sei lá, New York Times ou aí, Seven, Rule Changes, alguma coisa assim, né? Tem muito tempo, então ah, aqui, talvez aqui, ó, isso aí. Matéria lida pela última vez que eu li. Acho que foi, ó, 4 de novembro de 87, pessoal. Ah, a matéria não está aberta aqui. Ah, tem a transcrição. Mas diz o seguinte, né? Challenges for Jordan, New League Rule and New Role. Então, novas regras na liga e novo papel. Desafios para o Jordan. Então, ao mesmo tempo que essas regras eram vistas como possíveis beneficiários a ele, também jogava para ele aí o peso, né? Que ele ia ter que fazer jus a isso, entre aspas. Lógico que fez, né? Nessa matéria, relembra algumas mudanças de regras que aconteceram anteriormente. George Mikan, Will Chamberlain, Kareem, mas regras que foram feitas para slow down os caras, né? E essa era uma que ia beneficiar o jogador. Vamos falar disso lá no final. Tá, então o Sam Smith, que é o autor desse livro, ele fala o seguinte, o Jordan, cadê? Essa aqui que era que eu queria mostrar para vocês. Michael Jordan said he would only appear in The Last Dance docu-series if he always had the final word. Ok? Então, a última palavra era dele sempre. Mas eu quero achar essa do autor. Yes. Então, o autor do Jordan Rules falou que o Jordan inventou e mentiu bastante sobre várias coisas. Mas ele diz o seguinte, que não foi sobre nada, essas mentiras dele não foi nada substancioso a ponto de descreditar o documentário. Não foram coisas, é o termo que ele usa, they weren't major things. Né? Então, não foram coisas assim que ele inverteu toda uma história que era crucial para o desenrolar. Mas, várias coisinhas ele mentiu, falou de outra forma. A começar pelo final, que ele diz que queria continuar para jogar a temporada 98-99, e os caras, né, que eles iam ganhar e tal. Daí ele fala que não é bem por isso, que ele sabe, não fala muito também o que ele sabe, aquele esquema, mas, por exemplo, 98-99 foi uma temporada que teve o lockout, a greve, né? O Jordan anuncia a aposentadoria dele lá em janeiro de 99, então no tempo em que estava no lockout. De todo modo, o pessoal dizia assim, ia ganhar. Poderia ganhar, mas com o Steve Kerr, com o Rodman, com o Pippen, com o Phil Jackson, com ele, com o Ron Harper, é uma coisa. Agora, o Jordan não quis ganhar, ele saiu, ele ia ganhar bobagem, né? Ron Harper vai para o Lakers e é campeão 2 vezes com o Kobe e o Shaq. O Steve Kerr foi para o Spurs e ganhou lá com o Tim Duncan e David Robinson. O Pippen não seria mais campeão, mas teve boas temporadas lá pelos Blazers e depois pelos Rockets. O Phil Jackson ganhou mais 5 títulos lá no Lakers. Então, assim, era um time, né? Então, o Michael Jordan, ele foi o melhor desse time, sem dúvida, mas era um timaço. Né? E volta para antes. Antes ele não ganhava porque o time era ruim, depois ele ganhava porque ele era o melhor de todos os tempos. Então, tem que alinhar essas coisas aí, né? Então, beleza, essa é a primeira parte. Aí, algumas coisas que eu li a respeito já antes de pessoas envolvidas ou isoladas do documentário. Primeiramente do Pippen, né? O meu irmão costuma dizer que o Roberto e Erasmo, né? Então o Pippen é o Erasmo Carlos da NBA. Ele é o Erasmo Carlos da NBA, mas ele é tratado como o Luiz Carlos Ismail. Para quem não sabe, o Luiz Carlos Ismail é um backing vocal do Roberto Carlos, né? Todo esse tempo, compôs 2 músicas para ele,
uma lá no disco de 63, outra no disco de 70, e vive toda a carreira dele, né, como esse backing vocal do Roberto. Então o Erasmo é alguém fundamental no tamanho do Roberto Carlos, essencial, compositor, não é um Roberto Carlos, mas é monstro, mas o Pippen não é visto como esse parceiro, ele é visto quantas e quantas vezes no Brasil ou fora. Eu vi Jordan inventou o Scott Pippen, Jordan carregava nas costas e tal. Só uma coisa para dizer, e por que estou citando, né? Nem para exaltar o Pippen, mas que um dos comentários é que o Pippen ficou muito chateado com a forma como ele foi retratado e está meio fora aí da mídia, como vocês podem perceber. Quem trouxe isso, inclusive, foi o Dennis Rodman, que conversou, ele tá meio chateadão, falei com ele, tá, mas é assim mesmo, não sei o que lá. Mas eu separei uma estatística apenas para vocês, não é estatística bruta, mas é uma estatística aprofundada da NBA, que eu separei para vocês verem aqui. Então chama-se Defensive Win Shares. O que é Defensive Win Shares? Win Shares é parte na vitória, parcela da vitória, né? Então eles têm 1000 cálculos lá, né? O número de vitórias do time, o quanto que um jogador contribuiu para essa vitória ofensivamente ou defensivamente, né? E nas Defensive Win Shares carreira completa, vejam aqui, né? Bill Russell primeiro e tal, Chamberlain está em quinto, o Pippen aparece aqui para nós na 20ª colocação, com um número de 67,29. Então esse número é uma porção das vitórias de todos os times dele, quanto dessas vitórias foram contribuições do Pippen defensivamente. O Jordan aparece, já, curiosamente, no número 23, com 64,13. E se nós colocarmos especificamente para playoffs, né, que é quando afunila, os playoffs, o Bill Russell em primeiro, de novo, Tim Duncan, Chamberlain em terceiro, o Pippen aparece em quinto e o Jordan em sétimo. Então tem uma diferença que é bastante notável. Então, conclusão, usando esses números, o Pippen era um defensor ainda melhor que o Michael Jordan. O Pippen foi um monstro de um defensor. Jogava na posição de ala, posição número 3, e foi um dos grandes defensores de todos os tempos. Reparem que o companheiro de equipe do Jordan está acima dele na defensive, ao passo que desses melhores de todos os tempos aqui, né, essa turma toda, todos jogavam em times diferentes, né, e inclusive Chamberlain e Bill Russell se enfrentavam o tempo todo. Então, Chamberlain enfrentava o melhor defensor da história, ao passo que o Jordan tinha ao seu lado um dos melhores defensores da história, né? Um dos 5 melhores na história dos playoffs. E o Jordan era excelente também na defesa, né? Temos que lembrar disso. Mas o Pippen era ainda melhor que ele nessa parte. Claro que no geral o Jordan, sem dúvida, muito melhor. 3 personas que me chamaram a atenção das suas participações. 4, né? Uma delas, o Isaiah Thomas, a forma como ele foi vilanizado, né? Ele comentou depois, né, que ele até evoca essa Jordan Rule, nós vamos falar lá no final. E ele fala que era o jogo do jeito que era jogado. Inclusive, sugiro a vocês verem as finais de 88 e 89 do Pistons contra o Lakers. O Magic Johnson era amicíssimo do Isaiah Thomas, e num dado jogo, no qual deles, qual da série, o Thomas está indo para uma cravada com a bandeja lá, o Magic Johnson vem dar uma porrada nele, derruba ele com tudo ali, uma coisa até violenta. O Isaiah Thomas se perde, tenta ir para cima dele, mas fica meio... porque eles eram muito amigos, ele era fã do Magic Johnson antes de virar amigo, inclusive. Ele se perdeu, mas aí ele começou a entender, né, que funcionava assim, que não era amizade, mas era alguém que estava buscando para vencer. E para vencer você precisa desses
meios às vezes não ortodoxos, né? Então a forma como o Isaiah Thomas ficou retratado como um bandido, um vilão, entra na parte artística, né? Até fazendo um comentário no documentário do Ayrton Senna, que é excelente também, o Prost ficou como esse anticristo ali, o diabo. E não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Fazia parte de um jogo, uma época, o Zeitgeist, o espírito daquele tempo. Então, vocês verem a quantidade de brigas que tinha no Celtics e 76ers, Celtics e Lakers, essa coisa de não cumprimentar no final, ok, mas também acontecia muito isso em outros jogos, né? Celtics e Lakers, mas o Jordan agiu diferente, ok, né? Nesse sentido, também temos que entender que cada um é cada um, mas era um contexto de fato. John Stockton aparece no documentário. John Stockton é um grande jogador também, o cara que mais deu assistência na história da NBA, que mais roubou bola, um dos que mais jogou em todos os tempos, e raríssimo ficava de fora uma partida. O diretor revelou também que ele ficou. Deixa eu ver se eu acho essa matéria aqui. Deixa eu ver se eu separei. John Stockton quase não entrou para o The Last Dance. Achou que seria um puff piece. Puff piece é tipo uma matéria jornalística, né? Para exaltar ou para denigrir alguém, né? Ou contar um lado da história e ficar fazendo aqueles rodeios em torno de alguém e não contar toda a história ou eventualmente até botar por baixo outras pessoas. Ele falou que não queria participar de algo que fosse assim. Então foram 2 anos que o Jason Herrer, vou descobrir como funciona o nome do cara direito, tentando convencê-lo, e somente agora, em 10 de março, eles conseguiram por telefone. Ele já tinha começado toda essa história da pandemia. Só agora que ele participou de quase 2 anos depois, né? Depois que eles conseguiram convencê-lo que não ia ser isso, e que ele era uma pessoa central. Mas aí 2 caras, teve muitos, mas 3 caras que ficaram de fora, que eu acho que foi uma falha gigantesca, né? Eles não estão na lista das pessoas que foram entrevistadas, tampouco aparecem, né? Mas que eram muito importantes na minha opinião. Eu vou falar cada um por quê. Robert Parrish, que era o Big Three com Larry Bird, Kevin McHale. McHale não lembro agora se apareceu. Deixa eu até ver na lista. Também não apareceu Kevin McHale. Não apareceu. Também não. É fundamental que aparecesse, mas Robert Parrish, um pouquinho mais até importante, pelo seguinte. Robert Parrish jogou naquele Celtics dos anos 80, se enfrentaram, né? Jordan no Bulls 86, 87, foram aquelas séries em que os Celtics ganharam todos os jogos, né, que o Jordan fez 63 pontos. Mas futuramente ele jogaria no Bulls na temporada 96, 97. Ele foi um role player, né, aquele cara de elenco, participou de, acho que foram 43 jogos na temporada, não teve nenhuma efetiva participação assim na campanha, mas estava lá no time, e ele contou uma história dessa parte do Jordan lá nos treinamentos, né, aquela pressão, que o Jordan no primeiro dia chegou nele, falou, eu kick your ass e tal. E ele falou, não vai não, né? E não sou como esses caras aqui que ficam, ele usou a palavra em inglês, I'm not enamored with you. Então eu não tô espantado, né, de estar do teu lado. Eu também tenho 3 títulos da NBA, eu tenho minha história, né? Não se trata de dizer que ele é equivalente, mas e que daí depois desse momento aí, Jordan, né, não se falaram mais, mas também não teve nenhuma pressão do Jordan para cima dele, nem nada. Respeitou, cada um fica na sua e tal. Então era um nome importante para falar, mas é um dos nomes discordantes, né, de falar sempre que o Jordan é o melhor de todos os tempos. Ele fala, inclusive, que não. Ele questiona
os títulos, né, os grandes times da época, ele não superou nenhum grande time, palavras do Parrish. E o Clyde Drexler, né, que aí sim foi meio, né, o Jordan falou, não, cara, não digo que o cara não era bom, mas quando me compararam com ele, aquilo me... então, meio humilhante, assim, né? E o Clyde Drexler, vejam, já tinha chegado numa final no ano anterior, do primeiro título do Jordan, em 90 eles chegam à final contra os Pistons, os Blazers, acabaram perdendo, né, também. Aí os Bulls vencem em 91 e em 92 eles se encontram. Então o Clyde Drexler não era um jogador qualquer, pelo contrário. Quantas temporadas All-Star, fez parte do Dream Team, em 95 seria campeão pelos Rockets, então não é um jogador assim, da forma que o Jordan falou, me senti ofendido que o compararam a mim, né? Achei uma sacanagem, e o fato do cara não aparecer no documentário, não poder falar, também deixa bem claro essa parte aí, meio que humilhante, né? Mas o Clyde Drexler falou depois, perguntaram para ele, ele disse assim que... Cadê? Vou achar. Clyde. Mas ele fala assim que... Ok, é o documentário dele, então, né? Mas ele fez duas ponderações interessantes. Uma dizendo que, pô, né, na época realmente tinha muito, a gente odiava o outro cara do outro time, odiava o time, odiava a cidade e tal. Mas o tempo vai passando, né? A gente vai envelhecendo, a gente tem que começar a olhar para trás e ter até um respeito e uma certa gratidão, porque por conta desses caras estarem lá que a gente foi grande, eles, né, nos fazem crescer. E o Jordan não respeitou a maioria deles, exceto os que vieram antes, né, o Bird, o próprio Isaiah Thomas, embora ele fale mal dele como pessoa, ele elogia bastante ele como jogador, e o Magic, né, mas de repente porque ele perdeu para eles, né. O Magic não, né, eles se encontraram uma vez na final, mas já era fim dos Lakers, né? Kareem Abdul-Jabbar tinha se aposentado, Michael Cooper tinha se aposentado, James Worthy estava lesionado, perdeu vários jogos ali, o Magic na sequência, né, anunciaria o HIV e tal. Então era o último pá de cal ali dos Lakers, né, e ao passo que era a ascensão. Inclusive eu falo sobre isso num texto que eu escrevi 30 de julho de 2014, 6 anos atrás, portanto. Eu tinha recém assistido o grande, belo documentário Magic and Bird, A Rivalry Gives Way to Friendship. Não era esse o nome, o nome era Magic and Bird, A Courtship of Rivals. Né? Também sugiro para vocês, quem puder assistir. Fantástico, né? Sobre eles, né? E eu coloco nesse texto que eles são equivalentes, né, o Magic e Bird, como esse choque e o que representou para os anos 80 com o que Senna e Prost representaram. Inclusive uma série de coincidências numéricas, assim, né? Número de MVPs, número de títulos, as finais entre eles, e a aposentadoria do Magic, novembro de 91, do Bird, no começo de 92, na Fórmula 1, né, a aposentadoria do Prost, final de 93, o Senna morre em 94, e nos dois casos o Michael estava em ascensão e dominou na sequência, em parte, Schumacher na Fórmula 1 e Jordan na NBA, em parte porque já o Senna, Prost, Magic e Bird já não estavam mais ali, e no tempo que estavam já estavam na sua derrocada. Então, esse é um ponto interessante, que o Jordan, esses grandes caras que jogaram contra ele, foram uma geração um pouquinho anterior. Então, o auge dele nunca conflitou com o auge dos maiores jogadores da época dele, né? Inclusive, o número de jogos dele com esses caras, se você somar o número de partidas dele contra playoffs e temporada, contra Magic, contra Bird, contra o Clyde Drexler, que embora seja mediano, e o Isaiah Thomas, se você somar todos esses quatro, dá o mesmo número de jogos que o Chamberlain disputou contra o Bill Russell.
incluso as finais e temporadas. 142 jogos entre Chamberlain e Russell, 141 jogos Michael Jordan ou contra Bird, ou contra Magic, ou contra Thomas, ou contra Drexler. Então é um dado bem interessante para nós aí. Então, continuando, outro cara que foi posto para baixo ali, teve a sua vez de fala, mas foi bem colocado para baixo, foi o Gary Payton, né? The Glove, apelido dele. Gary Payton. O Jordan cita, né, no jogo final, que foi disputado no Dia dos Pais, né, que ele ganhou, aquela cena dele abraçando a bola. Então, o pai dele tinha falecido havia pouco tempo, 3 anos atrás, mas aquele era a primeira final que ele disputava sem o pai, né? Então, aquela cena fantástica. Aí, o que é tratado no documentário, que é deixado um pouquinho de lado? Trata-se como se os comentários são de que o Peyton fez uma grande defesa nele naquele dia. E por isso que ele não jogou tão bem. E aí o Jordan fala, não tive nenhum problema com a marcação dele, nenhum problema com ele. Estava com outras coisas na cabeça. Né, falando da questão do pai, que era inclusive no Dia dos Pais. Né? Mas houve de fato uma mudança na defesa dos Sonics, colocando o Gary Payton para marcar o Jordan já lá no jogo 4. Então isso alterou de fato a sequência da série, mudou muito a dinâmica. Salvo engano, preciso até olhar aqui, mas salvo engano, o Sonics estavam vencendo a série, Bulls estava vencendo a série por 3-0 nos jogos 4 e 5. O Sonics consegue vencer, e daí no jogo 6 o Bulls vence, né? Então não lembro agora se era nesse jogo 6. Dá uma olhadinha aqui. É isso mesmo, ó. 1-0 pro Bulls, 2-0 pro Bulls, 3-0 pro Bulls. E esse aí varrida. No jogo 4, coloca o Peyton para marcar o Michael Jordan. Muda, vamos lá, então vamos fazer essa outra estratégia. E ó, a sequência, então 2 vitórias do Sonics, e no terceiro o Bulls vence. Então, na verdade, o Glove, né, o Gary Payton, sim, causou muitos problemas para o Michael Jordan. Os números mostram isso. Essa foi das 6 finais disputadas pelo Jordan que ele teve a pior pontuação média e que teve o pior aproveitamento de arremessos. Né? O de arremessos feitos e convertidos foi o pior de todos. Mas o principal que eu quero falar aí nesse caso, mais até do que a questão do Peyton ter marcado o Jordan, é que o grande fator naquela final, o grande MVP, que é o Most Valuable Player, né? Better Player, né? The Best Player, o jogador mais valioso, o jogador que mais impactou na série, chama-se Dennis Rodman. Dennis Rodman é tratado nesse seriado como o cara excêntrico que era de fato, e com aquele cara que pegava rebote. Né? Tem aqueles jogos em que ele não marca nenhum ponto e pega mais de 20 rebotes. Mas ele era um jogador que realmente mudou muito a dinâmica, não à toa. Ele era daqueles Pistons e o Jordan pede ele lá em 96 para vir para o Bulls, né? Porque é um cara que ia fazer muita diferença. Então nessa série ele fez muita diferença, chamando faltas, causando problemas para jogadores-chave do Sonics. Teve 2 jogadores que foram ejetados nessa série, pelos rebotes ofensivos, sobretudo. Então o Bulls arremessava, perdia, ele pegava o rebote de novo, então dava nova posse de bola. Parênteses, a frase de Kobe Bryant diz o seguinte, que pontos não ganham jogo, rebotes ofensivos ganham. Né? Isso ele diz no documentário da Olimpíada de 2008, sensacional também, outro que eu sugiro para quem quiser. Esse documentário focando no relacionamento LeBron e Kobe, mas é sobre os Jogos Olímpicos de 2008. Pontos não ganham jogo, rebotes ofensivos ganham.
Kobe Bryant. Então o Dennis Rodman foi fundamental nesse sentido, nessa série. Então eu recomendo para vocês verem também esse vídeo no YouTube, é um dos links que eu vou colocar, né? Why Dennis Rodman should have been the 1996 Finals MVP. Então, nas faltas que ele chamava, na marcação contra o Shawn Kemp, especialmente, nos rebotes ofensivos, enfim, foi, na minha visão, sobretudo nos jogos que deram as vitórias, o primeiro, né, os jogos em que o Bulls conseguiu as vitórias e ele foi decisivo, tá? Então, essa é a minha primeira parte para falar de algumas coisas especiais do documentário. E por último, a pessoa que eu acho que devia ter sido entrevistada e não foi, mas eu entendo por quê, Craig Hodges. Craig Hodges jogou nos Bulls de 88 a 92, aquele time, ó, que não sei se está aparecendo bem para vocês aí. Não sei se dá para ver. Ó, Craig Hodges é esse camarada aqui, número 14. Ele era do time, né, do primeiro tricampeonato. Acho que ele não joga 93 já. E ele é um cara extremamente ligado na questão